Claro que a gente não pode achar que só amistoso contra o Senegal vai mudar todo o rumo da seleção brasileira, mas eu acho que a gente já está se acostumando demais com o resultado ruim e isso gera uma série de problemas que a gente acaba olhando para a seleção brasileira e pensa: a seleção brasileira para mim acabou. Eu não tô nem aí para a seleção. É o fim da seleção brasileira para mim. E isso é preocupante em vários sentidos e acho que isso está ficando comum. E, assim, a gente olha para as críticas de hoje, elas valem para 10 anos atrás, 15 anos atrás. E pior, elas podem valer para o futuro se a gente não prestar atenção. Eu fiz um vídeo na Copa do Mundo, tá aí no Shorts para quem quiser ver. Toda a comissão técnica da seleção brasileira não aceita crítica, né? Foi assim com o Parreira, foi assim com o Dunga, com o Filipão, com o Tite. E essa falta de aceitação dificulta a capacidade da equipe de aprender com os erros, perceber as mudanças necessárias para melhorar. Sim, sem uma análise objetiva, uma abordagem construtiva para poder lidar com um resultado ruim, a seleção brasileira vai ficar presa em padrões de desempenhos negativos e vai repetir os erros repetidamente. Quer um exemplo? A gente fala muito do 7-1, né? 7-1 para a Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo em casa, mas a reclamação era para ter sido escutada bem antes. A gente já vinha reclamando antes. A gente reclamava em vitória. A gente ganhou de 1-0 de Gana num jogo feio na Copa de 2006 e no outro dia tava tudo bem para a comissão técnica. A gente tomou gol da Coreia do Norte na estreia da Copa de 2010. No outro dia tava tudo bem pro Dunga. Em 2014 a gente sofreu contra o Chile, 1-1. E a CBF passou pano. A gente fez uma primeira fase 1 em 2018 e tava claro que se a gente encarasse uma seleção mais forte, como aconteceu contra a Bélgica, a gente ia ser eliminado. E agora, vamos passar pano também para eliminação contra a Croácia? A gente toma de 4-2 em Senegal. E no outro dia tá tudo bem. Por quê? Porque é um interino, porque é amistoso. Eu acho que a gente não devia achar normal nem a derrota para Marrocos, nem a vitória contra a Guiné. Só foi de 3-1. A gente tinha que pegar e questionar, não, o Brasil tinha que golear a Guiné. A gente tem que verificar os problemas, porque não tá normal. Não adianta dizer que o problema é o técnico interino. Obviamente também é impossível pegar e cobrar o Ramon Menezes. A gente tem que cobrar a CBF que escolheu isso. E tem que aceitar a crítica, tem que verificar os erros. E tem mais, vexame repetido, resultado ruim repetido, gera pressão por bons resultados. Isso vai virar pressão nas eliminatórias, não adianta reclamar. A gente já vive um clima de insatisfação, descrença entre a torcida, que vai trazer uma atmosfera bem negativa nas eliminatórias da Copa do Mundo, e a relação entre a seleção brasileira e a torcida já está ruim desde o jogo contra a Croácia, e para isso virar pressão nas eliminatórias jogando em casa com um torcedor de balada, como a gente costuma falar, torcedor de selfie, que vai pro estádio só para tirar selfie, vai ser dois palitos, porque torcedor que só vai para tirar selfie no estádio, quando vai para campo, paga aquele ingresso caro pra caramba, vê a seleção perdendo, vai abandonando o barco, começa a vaiar, começa a cobrar, e aí a seleção vai ter que segurar a pressão. Outra coisa é a competitividade global. O futebol tem ficado altamente competitivo e essa competitividade só vai aumentar. E as outras seleções estão evoluindo e têm se fortalecido ao longo do tempo. Países que não eram considerados fortes no futebol melhoraram sua estrutura, investimento, desenvolvimento de talento. A gente viu aí no Mundial Sub-20. E aí o perigo não vai ser só o Brasil jogando mal, mas o quanto as outras seleções, as seleções menores, estão jogando bem. Afinal, a gente vê várias seleções pequenas com jogadores em grandes ligas que aumenta a competitividade. Ou a gente vê países como campeões do mundo como Uruguai e Itália sofrendo contra seleções menores. Isso pode acontecer com o Brasil também. E as evoluções táticas e as mudanças estratégicas também têm aumentado em seleções menores. O futebol está nessa constante evolução tática. Se o Brasil não se adaptar a novos estilos de jogos, uma abordagem estratégica organizada vai enfrentar dificuldade. E se o Carlo Ancelotti não vier, é melhor ter um plano B à altura, porque ninguém aguenta mais também desculpa esfarrapada quando o time joga mal, ou uma comissão técnica que passa pano e não aceita crítica, como estava acontecendo com o Tite. E aí, táticas ultrapassadas, falta de inovação, falta de adaptação, as mudanças vão ser percebidas. O torcedor não é trouxa. E aí isso vai impactar no desempenho da seleção brasileira. E claro que vai ser preciso ter continuidade no comando técnico, seja quem for escolhido, para não prejudicar o desenvolvimento e a estabilidade da seleção. Se decidir esperar um técnico de alto nível, estrategista, não vai poder mudar. A mudança frequente de treinador leva a diferentes filosofias de jogo, falta de entrosamento entre jogadores, dificuldades de construção de um estilo de jogo ali consistente. Em seleção, isso é mais evidente, porque é um trabalho de curto prazo, então isso só se acentua. Quer mais problema? Toda a Copa do Mundo a gente escuta que o Brasil não vence europeu quando chega à fase final. Agora, o cenário da Copa está piorando, porque não tem adversário. Porque a Argentina ganhou a Copa do Mundo, mas agora sem Lionel Messi, sem Di Maria, vem jogando mal. Ganhou de 2-0 da Indonésia. E aí, que jogo que o Brasil vai fazer para ter um desafio competitivo, uma disputa tática para valer? Porque todos os continentes estão se fortalecendo com uma Liga das Nações. Todas as confederações. A África não tem liga, mas tem a Copa das Nações que é muito forte.
E a Conmebol tá dormindo no ponto, com 10 países para jogar entre si, jogar Copa América e jogar amistoso que não vale nada. A CBF também vai ter que filtrar problema estrutural de gestão, que a gente também não aguenta mais, porque a Argentina, um dia eu vi o Mauro César Pereira falando, né, que a Argentina não ganhou mais Copa do Mundo porque, assim, o Lionel Messi, ele teve que encarar a bagunça da Associação Argentina de Futebol. Se não fosse isso, Messi ele ganhou mais Copas. Então a CBF também tem que pegar esse exemplo e não deixar o problema de gestão ferrar com o trabalho da seleção brasileira. E aí questões internas da CBF, com problema de gestão, estrutura de formação de talento ineficiente, como a gente está vendo no Sub-20, falta de planejamento adequado, tudo isso tem que ser filtrado para não afetar negativamente o desenvolvimento da seleção e refletir no desempenho do time. E muita gente fala que a CBF só quer saber de dinheiro, então vamos lá. Esse dinheiro, ele vem no apoio da torcida. E se esse apoio acabar? A gente já vive uma realidade onde muitas pessoas no país não se interessam por futebol. Ou quando se interessam no futebol, tá pensando no seu time, tá pensando no clube. Não querem saber de seleção, não querem saber de ver o jogador do seu time convocado. Fora que tem gente que só conhece o Vinícius Júnior. E se não tivesse Vinícius Júnior? Vinícius Júnior que o Tite tirou inexplicavelmente contra a Croácia. E como vai ser sem o Neymar também, esse debate vai surgir. Seja para quem gosta, quem não gosta dele. Porque tinha muita gente que só vê o jogo do Brasil, esses amistosos, por causa do Neymar. Como teve muita gente que só viu esses amistosos aí, Senegal e Guiné, por causa do Vini Júnior. Tem que ter um craque pra torcida criar identificação. Sempre foi assim. Foi assim com o Pelé, foi assim com o Zico, foi assim na era do Romário, foi assim na época do Ronaldo Fenômeno. Então, assim, e outra coisa, né? Tem pessoa que, assim, né, só acompanha futebol nacional e não conhece boa parte dos jogadores que estão na seleção e jogam futebol europeu. Isso pode piorar. Isso pode levar a um declínio total na motivação pela seleção, na autoestima do time, no espírito de entrega da equipe, porque vão começar a pensar, peraí, tô jogando pra quem? Entendeu? Enfim, isso vai gerar um colapso, eu acredito, e assim, vai afetar o desempenho geral da seleção se a CBF não cuidar. E assim, e na coesão, assim, dentro de tudo que envolve a seleção brasileira. Então, é melhor a CBF abrindo o olho, porque o fim da seleção, obviamente, não está próximo, mas o fim do apoio à seleção pode começar a rolar. Já é uma realidade.